Oi gente, meu nome é Thaís e eu já participei de 5 edições do fórum. As 3 primeiras edições eu participei como delegação, eu fui delegada no Conselho de Segurança, representando a França, o Iraque e os Estados Unidos. Na 4ª edição eu participei como diretora-geral e na 5ª edição eu voltei como delegação convidada, representando a Bélgica no Conselho de Segurança. Então, para mim o fórum significa muito aprendizado e muita dedicação. Eu até hoje lembro dos temas de todos os fóruns que eu já fiz. Então, eu acho que se eu tivesse aprendido em sala de aula, eu provavelmente ia ter decorado, feito a prova e esquecido. Mas eu realmente carrego comigo toda a bagagem de conhecimento que eu adquiri durante meus fóruns. E dedicação, porque eu ficava uns 3 meses estudando pro fórum, sem parar. Então, pra mim era muito legal ter um evento que trouxesse esse engajamento, sabe? E o fórum também, ele acaba sendo um meio para você conseguir superar barreiras, né? Eu, no meu primeiro ano de fórum, era muito tímida, tinha muito medo de falar em público. Ainda sou meio tímida, mas o fórum me ajudou demais nisso, né? E eu acho que todo mundo devia tentar dar uma chance pro fórum, sabe? Eu sei que tem gente que tem muito medo, tem muita vergonha de falar em público, mas o fórum pode te ajudar nesse ponto. E mesmo que você faça só um ano e não goste, sabe? Tente fazer outra coisa. Ou então participar de outras áreas do fórum, né? Não tem só delegação, tem várias atividades que você pode fazer. Então eu acho que todo mundo devia dar uma oportunidade pro fórum. Então, eu lembro como foi meu primeiro ano de fórum. Foi em 2015 e naquela época o fórum era bem diferente do que ele é hoje. Eram só 2 comitês, era só o Conselho de Segurança e o CDH. E até então, o 9º ano não podia participar como delegação, só como staff. Só que aí nesse ano convidaram algumas duplas do 9º ano para poder participar do fórum como delegação. E eu fui uma dessas duplas, né? Então assim, eu e minha dupla, a gente estava muito perdida, porque a gente nunca tinha sido staff, então a gente nunca tinha visto um fórum. E a gente não sabia direito como funcionava, né? A gente perguntava pro pessoal mais velho, como que é o fórum? Aí falava, vamos lá, é legal, participa que você vai gostar. A gente, beleza, né? Mas, tipo, como que é o fórum, né? Aí o pessoal falava brincando, né? São 2 dias que você não vai ter aula, vai usar roupa social e vai ter coffee break de graça. Aí a gente falou, beleza, né? 2 dias sem aula, comida de graça, vamos, né? Brincadeira, né? Não foi por isso que a gente decidiu, a gente realmente gostou do projeto. E aí a gente decidiu participar, a gente tinha se interessado pela proposta e decidiu participar. Só que assim, a gente chegou lá e foi bem complicado, porque quem vivenciou o fórum de 2015 no Conselho de Segurança, ouve as histórias, sabe que não foi um fórum muito amigável, né? Tinha bastante gente lá no comitê que não aceitava ser atacado. Então, assim, muitas vezes a discussão virava uma coisa meio pessoal, sabe? Era gente que não se gostava muito e se atacava no fórum de forma muito pessoal. E aí a gente já tava meio nervosa, já tava meio perdida, então a gente ficou com muito medo de falar e receber retaliação, sabe? De graça. Então, nesse ano, eu lembro que a gente falou 14 vezes só. A gente era a França, então a gente precisava se posicionar. E a gente ficou com muito medo. E na época, eu era muito tímida e tinha muito medo de falar em público. Então, eu tentava levantar a placa e eu ficava muito nervosa. E aí, quando me chamavam, eu falava muito rápido. Então eu começava a falar muito, muito, muito rápido, ninguém entendia nada. Aí falavam, né, pra eu repetir. E aí quando pediam pra repetir, eu ficava mais nervosa ainda. E aí eu falava mais rápido ainda e ninguém entendia, né? Aí naquele ano, se não me engano, eu fui nomeada, né, a Dele Eminem ou Dele Metralhadora, porque eu falava muito rápido, né? Ainda falo um pouco rápido, mas já melhorei, né? O pessoal te atacar pelo lado pessoal e não só por, tipo, questões práticas, assim, seu país, né? O pessoal te atacava por quem você era mesmo, né? Então, foi bem complicado, mas eu fico feliz que eu não me abalei por isso, porque eu decidi participar de novo no próximo ano. E foi uma experiência totalmente diferente. Eu acho que eu só fui bem no meu 2º ano de fórum, porque eu fui mal no meu primeiro. Porque eu virei pra mim e falei, esse ano eu não vou fazer nada do que eu fiz ano passado. Então eu acho que eu consegui acertar e eu tive uma experiência ótima e eu fico feliz que eu não me deixei abalar por uma experiência ruim, porque meus outros fóruns foram incríveis e eu não tenho nada do que reclamar e só tenho coisas boas, assim, boas memórias. Então, eu gostava muito dos debates do fórum, claro,
Mas uma das coisas que eu gostava muito no fórum também era da imersão que eu sentia, né? Durante 2 dias e meio a gente ia com roupa social, crachá, maleta, notebook. Então, pra mim parecia meio real, sabe? Que eu tava indo pra ONU realmente defender um país. E às vezes você nem concorda, sabe, com a opinião do seu país ou com a posição que ele tem diante do tema. Mas você tem que entrar no papel, defender o seu país, né? E pra mim isso era muito legal, o fórum era muito importante pra mim, era um evento que eu ficava o ano inteiro esperando. E como eu falei, né, essa imersão era a parte que eu mais gostava. Então, a minha memória do fórum é do ano em que eu fui diretora. Eu não sei porquê, mas é a primeira que me vem à mente quando eu penso no fórum. E foi durante o segundo dia do fórum, a gente tinha mandado uma notícia para um comitê. E por causa de uma vírgula, eles criaram uma segunda interpretação da notícia que a gente não tinha pensado que era possível criar. Então, tinha o pessoal que estava defendendo a interpretação A e tinha o pessoal que defendia a B, né? Porque cada interpretação beneficiava um grupo do comitê. Então, a gente chegou lá, né? Pediu pra gente esclarecer qual que era certa. A gente falou, a interpretação X é a certa. Então, o pessoal não ficou muito contente, né? Porque a interpretação certa não beneficiava eles. E eles começaram a insistir que na notícia dava ambiguidade, não sei o que lá, e começaram a defender a interpretação deles. Ou seja, o comitê travou. Então, a gente estava meio em dúvida sobre o que fazer. A gente decidiu que ia liberar eles para almoço e a gente ficou lá na escola no almoço para poder resolver o problema. Né? Então, aquele dia a gente não foi almoçar e a gente começou a tentar achar uma solução. A gente ligou para alguns diretores de outros anos e tudo mais, até para pedir umas orientações, e a gente chegou numa solução. Então a gente começou a pegar notebook, pegar papel, pegar tudo. Todo mundo começou a fazer alguma coisa e resolveu o problema. E aí eu lembro que em algum momento alguém perguntou se queria que eu buscasse hambúrguer pra gente. A gente falou, né? Sim. Então eu sei que chegaram com hambúrguer. Eu lembro que eu tava com o notebook no colo, escrevendo notícia e, tipo, comendo hambúrguer ao mesmo tempo e fazendo os dois, assim, junto. E eu não sei porquê, é uma experiência que me marcou muito. E eu acho que só me marcou porque é uma síntese do ano de diretor, né? Eu sei que nem todo mundo tem interesse ou tem a chance de fazer diretoria, mas é um ano bem intenso, né? Quem faz sabe. O fórum, para quem é delegado, né? Geralmente começa em junho, quando recebe o país, e vai até setembro, né? 2 dias e meio de evento. E para quem é diretor, o fórum começa em março e termina às vezes em outubro, novembro, né? Que tem mais coisa para fazer depois do fórum ainda. Então, eu acho que sintetizou porque foi aquilo, né? A gente abriu mão do almoço para poder resolver um problema do fórum, né? E aquele ano, pelo menos pra mim, foi o ano inteiro de abrir mão de algumas coisas pessoais para poder focar no fórum e fazer um trabalho bem feito, né? Aquele ano eu risquei vestibular do meu vocabulário, eu fingia que não existia e eu me dedicava 100% pro fórum para tentar fazer um trabalho bem feito, para fazer um evento bom, né? Não só eu, como os outros diretores que participaram do fórum comigo naquele ano, né? Todo mundo fez um trabalho ótimo. E eu acho que me marcou por causa disso, né? Foi uma síntese que durante o ano de diretoria a gente abre mão de muita coisa. E é geralmente a primeira memória que me vem à mente quando eu penso no fórum. No geral, o pessoal que gosta muito do fórum acaba indo para direito, RI, economia, que são áreas incríveis e que tem a ver com o fórum, né? Eu me formei em 2018 e até o final do ano passado eu não tinha noção do que eu queria fazer de profissão. E eu ainda tenho algumas dúvidas se eu escolhi certo ou não. Como eu falei, no meu 3º ano eu não sabia o que eu queria. Só sabia que eu gostava de matemática, mas não era muito dedicada. E que eu gostava de história e geografia, mas eu preferia fazer conta, então eu decidi que eu ia para exatas. Mas ainda não sabia qual curso que eu ia fazer, né? Pensava em engenharia, estatística, astronomia, mas não tinha definido. A parte que eu falei que eu ia culpar um pouquinho o fórum, né? Toda época de fórum eu começava a pensar em fazer RI ou economia. Então eu ficava muito frustrada, porque eu achava que eu tinha definido a área. E de repente eu achei que eu queria fazer 2 cursos de humanos, né? Então eu comecei a entrar em pânico, porque eu não tinha a menor noção do que eu ia fazer de curso, né? E aí chegou a data de inscrição de vestibular e eu tinha que colocar algum curso ali. Nos 45 do segundo tempo, eu decidi que eu ia prestar para engenharia. Eu não tinha certeza se era a faculdade que eu queria, mas eu pensei que meu pai era engenheiro, eu gostava de matemática, então fazia sentido colocar engenharia, né? Aí eu fui lá, coloquei engenharia, prestei, cheguei a passar em faculdades aqui de São Paulo, bem boas, mas eu não passei na minha faculdade dos sonhos e pra mim foi péssimo, eu não tava esperando.
que eu não fosse passar. E aí eu decidi que eu ia fazer um ano de cursinho. E no cursinho eu ia tentar mais um ano passar na USP e eu ia definir qual curso que eu ia fazer. Então, por que eu contei essa história, né? Eu não sei se tem alguém nessa situação de não saber qual curso fazer, né? Eu sei que o terceiro ano é um ano complicado. Esse ano é um ano atípico também, né? Então acho que dificulta um pouco as coisas. Mas se tiver alguém nessa situação, eu só queria falar pra vocês respirar fundo. Eu estive nessa situação e eu me pressionava muito pra poder ter uma resposta logo, né? Saber logo qual curso eu queria fazer. E eu acho que isso me prejudicou. Então, se for o caso de alguém, eu só ia falar pra você ter paciência. A gente não é obrigado a saber qual curso a gente quer fazer. A gente com 17 anos é muito novo pra ter que definir a nossa vida. Então, tá tudo bem. E a outra mensagem que eu queria passar é que eu sei que esse ano desmotivou bastante gente, né? Foi um ano bem difícil. E ninguém tava esperando tudo o que aconteceu. Então, corram atrás dos seus sonhos, seja qual for, né? No meu caso, o meu foi passar na faculdade dos meus sonhos. Eu fiz um ano de cursinho. Hoje eu tô lá sofrendo com cálculo, com física, com Algelim, né? E valeu muito a pena. Então, se você tem um sonho, seja qual for, corra atrás dele. Não deixe esse ano te desmotivar, porque no final vale a pena. O fórum é importante porque ele apresenta alguns temas que talvez nós não teríamos contato se não fosse por ele. Um exemplo é o Acnur, de 2018, em que o tema foram os refugiados em Myanmar. E se não fosse pelo fórum, eu não teria noção do que acontece nesse país. Hoje eu sei o contexto histórico, eu sei a situação que esses refugiados passam, e o fórum tem uma importância social muito grande, porque os temas que estão nos comitês geralmente são temas que não são abordados pela grande mídia e também são temas que não são comuns em sala de aula. Então é importante a gente saber o que está acontecendo no mundo. Apesar da situação de pandemia, a gente é privilegiado porque a gente não está em nenhuma situação de guerra ou de refúgio. Então o fórum ele é uma ferramenta muito boa, né, para poder apresentar a realidade do mundo e ajudar a criar um olhar crítico. Eu gostei da novidade do fórum virtual. Foi a melhor solução possível, já que a pandemia foi uma surpresa, não tinha como prever. Então é muito melhor ter um fórum virtual do que não ter um fórum esse ano. Eu queria aproveitar e parabenizar todo mundo que está envolvido no fórum desse ano, sejam delegados, diretores ou então os professores que estão por trás do evento, né? Todo mundo que está participando. Eu sei que não é fácil sair de uma modalidade presencial para uma virtual. Se você for comparar os fóruns anteriores, eles têm um esqueleto muito bem definido, né? São poucas coisas que mudam de um fórum para o outro. E esse ano o fórum teve que ser 100% reformulado. Então é o que eu falei, né? Eu imagino que não tenha sido fácil. Eu tenho noção de como é ser diretor e delegado, né? Num ano presencial, então acredito que esse ano tenha sido um pouco mais difícil ainda. Então eu só queria parabenizar todo mundo pela capacidade de adaptação, de aderir a esse novo modelo, né? E foi o que eu falei, é a melhor solução possível porque vai estar todo mundo em casa, seguro, e mesmo assim eu tenho certeza que vai ser um ótimo evento e todo mundo vai ter ótimas recordações. O fórum me ensinou a lidar com pessoas diferentes. Durante muito tempo, eu não gostava de ter que interagir com pessoas que eu não era muito próxima. Por mais que eu não tivesse nada contra a pessoa, se ela não fosse próxima, eu tinha um pouco de receio, assim, né? Eu tinha a minha zona de conforto e eu não queria sair dela, eu tinha meus amigos bem definidos, não precisava de mais. E hoje eu vejo que é um pensamento errado, né? Então, o fórum me ajudou com isso, principalmente no meu ano como diretora. Eu tive que trabalhar com muita gente que eu não tinha proximidade e que eu não tinha afinidade, o que eu acho que é o mais difícil, né? E no final a gente teve que dar um jeito de superar, né? As nossas desafinidades, assim. E isso eu acho que é uma coisa muito importante na vida, né? A gente tem que saber lidar com pessoas diferentes. Nem todo mundo vai agir como a gente age, nem todo mundo vai pensar como a gente pensa, né? Então, essa foi a lição mais valiosa que eu carrego do fórum. Eu já vou avisar que eu não sou muito boa, mas vamos lá. Eu sei que esse ano teve gente que ficou chateada, porque o fórum vai ser virtual. Eu não faço mais fórum, já me formei, mas se eu fizesse eu teria ficado chateada. Acreditem que se fosse possível, ia estar todo mundo junto no Santa, de roupa social e crachá. Mas não é possível, a situação pede para que seja desse jeito, então o meu conselho é: façam um fórum para valer. Professores tampem os ouvidos, né?
Eu sei que no EAD a gente faz as coisas meio mais ou menos, né? Copia aqui, copia ali, faz o mínimo possível. Mas o fórum, tentem fazer sério. É um conhecimento que vocês vão levar pro resto da vida de vocês. Eu lembro de todos os meus fóruns, desde o meu 9º ano até o meu ano como convidada. Eu lembro até das besteiras que eu falei, né? O que é meio triste, né? Porque eu lembro e fico passando vergonha sozinha, mas isso faz parte. Então, façam um fórum sério, vai trazer muita coisa boa pra vida de vocês. Galera do terceiro, acho que esse ano como um todo bateu mais forte em vocês. Tanto com a questão do fórum quanto tudo, né? O terceiro ano já é um ano complicado. Esse ano tem mais complicadores ainda. Mas eu já tô fazendo vestibular desde o meu 1º ano do ensino médio. Então eu já tô há 4 anos. Esse vai ser o 5º ano de vestibular que eu tô fazendo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem, manda no Insta, manda no Face, né? Se vocês tiverem dúvidas sobre provas, sobre como que é um ano de cursinho, como que funcionam as provas, sobre curso. Eu não tinha noção do que fazer até o final do ano passado. Mas se eu puder ajudar e se vocês quiserem ajuda, eu vou ficar super feliz em fazer. Dentro do possível, né? O que eu puder ajudar. Não se desmotivem, agora é um recado pra todo mundo no geral. Eu sei que é muito fácil eu vir aqui e falar, não se desmotive, blá blá blá. Mas eu tô falando por experiência própria. Eu particularmente tô me sentindo meio chateada, meio deprimida. Sinto que minha vida estagnou, mas isso não é verdade. Em breve a gente vai voltar pra vida normal. E a gente tem que estar bem pra poder voltar. Então não deixa a peteca cair. Vamos seguir forte, que a gente tem que ficar bem. Porque uma hora a vida vai voltar ao normal. Esse mês é o mês do Setembro Amarelo. É muito importante a gente ter esse debate, essa conversa. Com essa pandemia tem muita gente com problema financeiro, com problema de saúde, tanto física quanto mental. Então, se vocês estiverem mal, procurem ajuda. Procurem ajuda de um profissional, não procurem ajuda de um amigo. Eu tive várias experiências durante meu ano de colégio de tentar ajudar amigo que tá mal e acabar sendo puxada pra baixo e no final ser 2 pessoas mal e ninguém se ajudando. Então, procurem um profissional, procurem ajuda séria. Seu amigo, por mais que ele queira te ajudar, ele não vai saber como. Ou então, se você não tem apoio em casa, não consegue procurar ajuda em casa, chama um professor, conversa com ele. Eu tenho certeza que ele vai saber como te ajudar. Quando eu precisei, eles souberam como me ajudar. Então, se cuidem. Se vocês puderem ficar em casa, fiquem. Eu sei que tá cansativo, ninguém aguenta mais, mas é muito importante, a gente tem que se cuidar. E logo, logo as coisas vão estar normais, a gente vai poder voltar pro fórum presencial e seguir a nossa vida. Então, muita força pra todo mundo.